Tudo bom, Diego? Tudo bom? Tudo bem, e E você? aí? Tudo ótimo. Beleza? Deixa eu acertar essa luz aqui que tá num lugar diferente hoje. Sim. Mas, mas beleza. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, e você? Tudo Como ótimo. é que tá aí? Que bom. Faz tempo que a gente não batia um papo, hein, Diego? Verdade, né? Fazia bastante tempo, tava precisando mesmo dar voltar nesses bate-papos aqui, É verdade. engajando É, nossos companheiros aí, é, falando, né, de engenharia, falando daquilo que a gente gosta de falar, né, daquilo que a gente tem prazer em falar, né? é verdade. E o que aconteceu, eu acredito que com a pandemia, a gente no início usou muito a live, né? Todo mundo fazia live, 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 live. Aí eu acho que, na verdade, acabou cansando tanto quem faz como quem assiste, né? É, Então, houve uma diminuição natural aí, né? E mas, vamos exatamente. ver se vai voltando aos poucos. Claro que sempre tem uma live ou outra, mas realmente aconteceu isso, né? Teve uma avalanche de live. Eu Uhum. lembro que a gente tinha horas que dava para assistir 10 lives, assim, né? Diferentes sobre o mesmo assunto. Isso, Mas, exatamente. E assim, é uma coisa acho que veio mesmo, né, para ficar depois da pandemia, essas lives, que é uma forma de você também estar atingindo um número maior de pessoas, né, de uma forma bem mais prática, bem mais cômoda, você consegue atingir mais e também falar abertamente com um número maior de pessoas, né, sem sair de casa, sem estar presencialmente. verdade, verdade. Que bom aí, ó. Agradecer, né, a presença aí do Montinho, do Fábio, do Leonelli, Pedroso, né? E se E já pediu o pessoal aí que está entrando, né, para participar com a gente, fazendo perguntas, comentários. Se quiser também, né, participar da live junto com a gente, fazer, né, um isso. bate-papo aqui também, né, está aberto aqui para quem quiser participar. Mandando perguntas também, a gente tentar aqui, precisa, né, dessa interação para que a live possa fluir melhor. É isso aí. E hoje o assunto vai É, ser bom, porque na verdade nós vamos sim, falar muito, né, sobre vistoria, e na verdade é um assunto bastante amplo, né, Diego? Quando a gente é, pensa assim, vamos falar em vistoria, aí depois começa a ver, começa a pensar, começa a lembrar, você vê como é bastante amplo a vistoria, né? Do caso do engenheiro civil, né? E alguns aí que também, às vezes tem engenheiro civil que também é corretor de imóveis, também tem a ver, né? Com um lado de vistoria, mas um mais técnico, né? E o outro mais, talvez, comercial. isso é importante, a parte da vistoria, porque ela também é uma constatação, né, do trabalho do engenheiro. É através da vistoria que o engenheiro também controla o que está acontecendo na obra e também verifica, né, se há problemas, o que precisa, né, fazer ali no contexto da obra, seja uma construção, você pode iniciar uma construção do zero, seja uma reforma, seja como você falou aí, né, no caso de um corretor para fazer uma vistoria de avaliação, né, para vender ou um imóvel ou um terreno. Então, a vistoria, na verdade, é como se fosse um pontapé. Algumas vezes, em alguns casos, é o pontapé inicial de uma obra. Você vai, antes de você iniciar qualquer construção, você tem que saber, né, onde é que você vai construir. O local é importante, né? E para você ver as condições desse local onde você vai fazer, do que você vai fazer, é preciso você vistoriar, para saber se realmente é viável ou não aquela obra ali naquele local. O tipo de obra que você vai fazer naquele local, né? Perfeito, é verdade. Porque muitas vezes chega a ser até inviável, né? Porque depende, por exemplo, do Uhum. relevo, do tipo de solo, né? Do subsolo, que depende muito das fundações, né? Dependendo também da lei de zonamento, taxa de ocupação,
do próprio meio ambiente, né? De repente, se está em beira de rio, se tem muitas árvores, né? Então, tudo isso, a localização realmente, ela precisa ser muito avaliada, porque essa situação é vista através de uma vistoria, que vai acompanhar, claro, um relatório, né? Hoje em dia, relatórios têm que acompanhar fotos cada vez mais, né? Mostrando os detalhes, até mesmo, por exemplo, de acesso, né? A parte, por exemplo, vai fazer um condomínio, um loteamento novo, né? Então, é interessante saber se é próximo da cidade, se já tem posto de saúde, escolas, se o ônibus urbano, né? O coletivo, o ônibus urbano chega na proximidade, né? Então, tudo isso faz realmente parte, né, de um engenheiro capacitado, né, habilitado, né, que eu digo, porque muitas vezes, vamos dizer assim, pode acontecer da prefeitura, vai lá dar uma olhada, né? Então, infelizmente, deixa de ser visto muita coisa. Que o engenheiro que sabe fazer a vistoria, ele vai fazer realmente um relatório corrido, né, sobre todas essas dissertações, né, do que realmente tem naquele local, e não só no local, como eu falei, né, no ao redor, para poder realmente garantir a viabilidade daquilo, né? Nesse caso, eu estou falando de um empreendimento mesmo, maior, um loteamento, uma ponte, né, uma estrada, uma abertura de estradas, né? Agora, tem as vistorias de casas também, né? Como você realmente falou aí, que elas podem ser tanto preventiva, que é você ir vendo e já prevendo o que vai ser feito, né? Ou corretiva também, né? Que é aquelas que você vai aonde já está uma obra com alguns problemas de patologia, né? Trincas, fissuras. E aí, então, é onde, vamos dizer assim, antes de entregar, né? Porque tem a vistoria de entrega também, né? De uma obra, né? Muitos prédios, apartamentos... Na verdade, é antes, durante e depois também, né? A vistoria tem que ser feita antes, durante e depois de entrega, depois da obra pronta. Perfeito. E aí realmente são situações bem distintas, né? Porque, né, por exemplo, a gente falou do antes, que você vai ver o local e tal. O durante, que você já vai ver a obra executando, que tem tanto a corretiva como a preventiva. E após, seria para verificar diante, né, de memorial descritivo, do projeto, se foi feito de acordo, se está entregando aquilo que foi prometido, né? E é importante a gente falar também que a vistoria, ela é uma das atribuições do engenheiro civil. Então, é um serviço prestado que o engenheiro civil faz. Então, ela não é... Existe um certo conhecimento, exige um certo conhecimento, exige uma habilitação, né, do engenheiro, não é qualquer pessoa que pode fazer. E aí, às vezes, as pessoas confundem isso que você falou aí, né, no início, vai dar uma olhada naquele terreno ali, ver se, né, faz uma vistoria. A pessoa acha que é só ir lá, olhar o terreno e, né, não tem, você exige um estudo, exige um certo tempo do engenheiro para estar lá fazendo esse tipo de trabalho. Então, existem muitos casos que o engenheiro, ele é especializado, o nicho dele, né, alguém só para vistorias. Então, é um tipo de trabalho, é um tipo de serviço. E as pessoas são remuneradas também para fazer a vistoria, que, como você disse, faz o relatório completo dali, da obra, e também, tendo esse relatório, existe também o laudo de vistoria, que é uma coisa técnica. Vistoria, as pessoas têm que entender que é um serviço técnico, né? Ele vai constatar um fato ali, mas de uma forma mais técnica. Tem que ser bem detalhado e bem observado antes de se entregar o relatório para o cliente, né? Perfeito. Tem muitas vistorias que a função é justamente o controle de qualidade, né, da obra. Então, quando ela está acontecendo, ela tem um memorial descritivo, tem um projeto,
que destina àquela obra determinados materiais, por exemplo, né? Tanto de hidráulica, de elétrica, né? Muitas vezes tem até a especificação da própria marca, né? Que, vamos dizer que já são marcas assim que de qualidade, então às vezes o próprio memorial descritivo já exige aquilo, e muitas vezes, se não houver uma vistoria, infelizmente, né, dependendo da construtora, né, dependendo das pessoas, pode, né, infelizmente, não executar do jeito que foi pedido. Então, essas vistorias que são feitas durante a obra, elas também me lembram bastante o engenheiro da Caixa, quando vai fazer né, a vistoria dele em relação a que etapa da obra está já executada e se está executado de acordo com as normas, né, todas as exigências do padrão da Caixa Econômica. E o cronograma também, né? E o cronograma também, perfeitamente, muito bem dito. O próprio cronograma também é uma situação de vistoria não só, né, de um terceiro que venha, mas do engenheiro que toca a obra e acompanha, ele tem que estar periodicamente, vamos dizer, medindo a obra, né, vendo o que realmente foi executado, como que está, e comparando com aquilo que foi planejado, né? E o que foi planejado, que é os cronogramas, a programação, né, da obra, que é um cronograma físico, ela deve orientar também a pessoa que vai acompanhar a obra a executar a obra, né? O que ele vai fazer depois? Daqui 15 dias, o que eu vou estar fazendo? Então, o que hoje eu já preciso, qual equipe que eu preciso já estar vendo hoje, porque daqui 15 dias eu vou precisar usar ela na obra, né? Então, realmente, a vistoria ela está dentro, praticamente, né, dentro de todo o período, né, antes, durante e depois da obra. Muito interessante, né? E às vezes a gente bate muito na tecla, né, que tem que ser feito por um profissional habilitado, porque às vezes na vistoria não é só simplesmente um relatório fotográfico, né, que a pessoa vai lá, tira foto e vê. Ele às vezes tem que fazer medidas, aferir, né, medidas. Por exemplo, se for uma vistoria de patologia, por exemplo, né, quer constatar alguma patologia e faz alguma vistoria, por exemplo, tem trincas, fissuras, aí o profissional tem que fazer a medição dessas fissuras, né, o tamanho, e aí definir, junto com os outros profissionais, o que deve ser feito. Então, por isso que é importante as vistorias sempre ser feitas pelos profissionais habilitados. Às vezes, é necessário somente o engenheiro civil, né, já é o suficiente para que se faça uma vistoria. Mas, às vezes, é preciso uma equipe multidisciplinar, né, dependendo do grau, né, de complexidade ali da vistoria, precisa essa equipe multidisciplinar, essa equipe que eu digo engenheiros, arquitetos. Se for um problema hidráulico, né, um problema hidráulico na casa, tem que ter o engenheiro hidráulico. Se for uma questão ambiental, né, tem que ter o engenheiro ambiental. Profissionais ligados à segurança do trabalho também, pode ser que solicitar isso aí. Então, é um campo muito vasto, muito amplo, e que tem vários nuances, vários detalhes que tem que ser levado em consideração antes, né, que se faça uma vistoria de qualidade. Perfeitamente. Realmente, são todos esses detalhes para que realmente... qual a finalidade principal? É realmente controle de qualidade, né? É verificar se aquela obra está tendo uma boa gestão, né? De início também, como a gente falou, quando a gente vai ver o local, a acessibilidade, o tipo de solo, também tem a viabilidade, né? Tanto econômica como ambiental, como a gente falou mesmo, né? E depois, essa vistoria, ela vai, depois de tornado viável, vamos dizer, né? Possível, interessante esse empreendimento, aí realmente
essas vistorias são necessárias para que mantenha o controle de qualidade, para que não desande, né? Para que não use materiais diferentes daqueles que foram projetados, sistemas construtivos, né? Também, vamos dizer assim, um projeto que é para ser feito em alvenaria estrutural, tudo calculado, aí o cara começa a fazer em tijolinho, né, cerâmico, né? Então, são alguns absurdos, mas eu estou mostrando que isso tem que ser, né, desde esse detalhe meio absurdo, mas pode acontecer, até realmente, né, de uma marca, né? Vamos dizer, se tiver especificado as torneiras Deca, então é torneiras Deca, né? Não adianta o construtor querer colocar lá um outro tipo, né, para tentar ganhar. Às vezes, porque senão e às vezes também pode acontecer de até por exemplo, a utilização do aço, né? Às vezes o projetista estrutural calcula ali, né, faz todos os cálculos e especifica que naquela obra vai precisar do aço, por exemplo, de bitola 10 milímetros. Mas aí no desenrolar, aí, às vezes o pedreiro ou o profissional ali que está na execução fala, não, mas eu acho que não tem necessidade, nós podemos diminuir aqui a bitola desse aço porque vai gastar muito, né, vamos reduzir um pouco o custo. E aí descumpre o que está previsto no projeto estrutural. Então, o profissional ali que está sendo responsável pela obra tem que se fazer a vistoria ali e ver se realmente está se cumprindo aquilo que está no projeto, se a execução está de acordo com o que está especificado no projeto. Por quê? Mais para frente, se não estiver de acordo, pode acontecer algum problema e aí vai manchar o nome do projetista e também de quem está responsável pela execução da obra, né? Perfeitamente. Você me fez lembrar de situações, eu gosto de colocar situações práticas, né? Porque eu já vivi muita coisa. E, por exemplo, eu vejo situações onde o projeto arquitetônico que é feito, né, por um projetista, que pode ser um engenheiro ou um arquiteto, mas nesse caso meu, foi um arquiteto, né? E aí ele fez um pé direito, né? E fez um pé direito, vamos dizer, de 3,5 metros. E ele, vamos dizer assim, fez todos os cortes, tal, arquitetonicamente falando, né? Vamos dizer assim, tudo o projeto ali bonitinho. Só que na hora que foi calcular a estrutura, as vigas, vamos dizer assim, ele tinha colocado viga de 30, né? O arquiteto não tem, às vezes, muita noção em termos de qual seria uma viga mais econômica, né? E aí o projetista calculista, ele fez com 50, né? Poderia ter feito com 30? Poderia, mas ia ficar bem mais caro, ia ter que usar muito mais ferragem, né? E aí optou-se, então, a fazer com 50 e teve uma observação que o pé direito tinha que aumentar 20 centímetros. Porque o fato de a viga ser maior, ela abaixou, né? E aí, por exemplo, você chega numa obra que não tem engenheiro, às vezes o encarregado, o mestre de obra, com a melhor boa vontade que tem, ele, de repente, vê só o projeto arquitetônico. Aí ele faz lá o pé direito com o projeto arquitetônico. Aí quando vai fazer a viga, ele tem que fazer aquela viga maior. Ou seja, no final das contas, a obra vai ficar com o pé direito baixo. Vai ficar com o pé direito mais baixo daquele esperado. Então, você vê qual a importância do engenheiro acompanhar a obra, de fazer essa vistoria, né? De estar também fazendo a vistoria nos projetos, que é justamente a compatibilização, né? Hoje existe, a gente fala aí, tem o BIM e tal, mas eu não vejo só grande porte, porque a maioria faz, vamos dizer, usa uma ferramenta BIM, que é o Revit, por exemplo, mas só faz a modelagem, não faz as informações, né, do I, né? Que é o BIM, né? O B é de construção em inglês, o I informação e o M de modelagem.
só que o cara só usa a modelagem, só para fazer o desenho. Aí o que acontece? Não tem a compatibilização. Quando chega, faz o projeto estrutural, a viga deu maior. Aí o projeto arquitetônico está diferente, está com a viga menor. Se o cara da obra não tem essa visão, ele vai fazer a altura do projeto arquitetônico e que depois põe uma viga maior do estrutural. Aí não dá certo. Então, já me aconteceu isso. Da sorte que eu fiz essa vistoria, esse acompanhamento, e ele teve que refazer um pedacinho porque estava ficando um pé direito baixo, né? Então é um detalhe que eu estou contando, de coisa prática, e isso faz pouco tempo que aconteceu, né, comigo. E se eu não tivesse visto, ou se não tivesse a vistoria, um engenheiro acompanhando, infelizmente a proprietária ia ficar, né? Porque só iam perceber isso lá na frente, com a casa pronta, ia ficar com o pé direito bastante baixo, né? Que na verdade ela pretendia a mais alta. Então, ou seja, controle de qualidade, né? A qualidade, ela não ia atender às necessidades do cliente, que queria aquele pé direito, né? Então, é um detalhe aí, né? Que a gente vê da importância do engenheiro. E muitas vezes o cara fala assim, eu tenho um bom pedreiro, um bom encarregado lá, não precisa de engenheiro. Aí sai muito mais caro. Né? E esse link que você fez aí é bastante importante, porque essa falta de atenção para esses detalhes pode acarretar em problemas maiores lá na frente. E a gente vê muito caso aí de casas, né, com problemas ou de estrutural ou de infiltração, e começa a parede começar a ameaçar cair, né, e muitas rachaduras, muitos problemas. E aí a pessoa, né, que contratou no caso, se for uma construtora, né, para construir essa casa, ela, né, precisa, às vezes, recorrer à justiça para ressarcir esses danos que pode acontecer. E aí existe também a perícia, a vistoria para perícia judicial, que também acontece demais por causa essa falta de atenção, né, essa falta de se ater a esses detalhes dos projetos, e acontece de fazer diferente daquilo que está previsto. E aí acontece algum problema, e aí o cliente ele tem todo o direito, né, de entrar com ação na justiça, né, contra o engenheiro, contra a construtora que fez, que construiu ali a sua residência, ou, né, o que for. E aí ao ter essa ação judicial, existe também a vistoria, que o juiz vai nomear, que é um perito judicial, que ele vai até o local e ele vai fazer a vistoria. Então, essa vistoria ela é bem mais detalhada ainda, porque ele tem que apresentar um laudo técnico, né, da vistoria que ele fez, e apresentar, né, vai ser anexado ao processo. Por exemplo, um problema estrutural, né, por exemplo, se uma casa tem um problema estrutural e aí o cliente, né, vai acionar a justiça para, né, que o engenheiro seja responsabilizado pelo problema. Então, a justiça vai nomear um perito para que se faça essa vistoria ali no local, e se for constatado realmente que houve negligência, houve descumprimento de alguma norma, né, aí o engenheiro ou a construtora vai ser responsabilizado, porque foi feita a vistoria, que aí ela é como um documento que vai comprovar, né, que realmente houve alguma falha ou não, e aí a justiça vai tomar a melhor decisão possível. Então a vistoria também muito importante nesses casos aí de perícia judicial, né? Verdade, muito, muito importante. E é justamente, né, nessa situação que a coisa se torna de muita responsabilidade, porque aí você vai estar realmente ao mesmo tempo, né, que verificando isso, e você vai estar comprometendo um dos lados, né, você vai estar verificando para que seja feito justiça, né, que aí o juiz, e tem que ser muito bem feito para que o juiz saiba interpretar, né, aquilo que você está querendo mostrar. Né? Então, realmente é um relatório, um laudo muito
muito bem detalhado, mas é um nível de detalhe que tem que ser objetivo também, porque senão, vamos dizer, o juiz que vai decidir, ele não é técnico, né? Ele não vai entender da técnica. Então, você tem que ter uma maneira, né, objetiva e clara para que você, mostrando tecnicamente, o juiz, que é um advogado, a princípio, entenda, né, o que realmente está acontecendo nessa ação, nesse processo, né, que existe. É bem... Já vi vários exemplos também com esse problema, né, de engenheiros terem ser responsabilidade e ter que refazer alguns serviços por causa de problemas como esse, né? E o que foi, né, o ponto-chave nessa decisão foi a vistoria técnica, o laudo técnico feito, e aí comprovou, né, que realmente foi feito da forma incorreta e tem que ser refeito ou até mesmo, né, construir outra, porque realmente, dependendo do problema, até um dano mais sério, né, acarretando até a interdição ali do local. É verdade. O outro exemplo prático que eu posso dar, que já me aconteceu, é o seguinte. Construir, por exemplo, na verdade era uma indústria até, e fiz um muro. Só que a rua ela ia subindo, né? Então a gente fez um muro direitinho e tal, e não tinha vizinho ainda, né? Não tinha um vizinho. Então a gente, para fazer um muro, e como a rua subia, a gente tirou um pouquinho da terra do terreno do vizinho para poder construir, certo? Sim. Quando acontece isso, na prática, quando o vizinho for usar o terreno dele, ele tem que fazer um murinho de arrimo, porque o terreno dele estava acima. Então, o meu muro, vamos dizer, não tem terra para esse lado, mas do lado dele teria terra. Então, ele tem que fazer um muro de arrimo para proteger o meu muro, certo? E acontece Sim. que o vizinho não fez. Ele pegou, nem fez muro. Ele jogou, aterrou, encostando no muro, no meu muro, vamos dizer assim. E o meu muro não era de arrimo. Não estava preparado para receber terra, porque era um muro comum, né? Aí o que aconteceu? O muro caiu. Caiu um pedaço do muro. E, assim, como esse barracão industrial estava funcionando já há 20 anos com aquele muro lá, quando o vizinho fez isso, ninguém sabia, porque era do outro lado, né? O vizinho, não dava para ver o que o cara estava fazendo. Ele aterrou e aí o muro caiu. Aí a gente foi falar para ele, né? Me chamaram como engenheiro, eu falei, olha, você encostou a terra no muro dele que não podia, você tinha que ter feito um muro de arrimo. O proprietário, que não conversei, porque ele nem tinha engenheiro, na verdade ele só aterrou o terreno, né? Uhum. Ele falava, não, eu não tenho culpa, eu só aterrei meu terreno. Eu falei, mas você aterrou e colocou todo o peso em cima do nosso muro. Né? E aí, infelizmente, ele não quis pagar, vamos dizer assim, e foi para a justiça. Aí a gente teve que ter os peritos, né, que foram lá fazer a vistoria e comprovou que ele tinha posto terra em cima do nosso muro. E aquilo que forçou o muro a cair o muro. Sim. Então, ou seja, tudo dentro, né, dessa situação é a hora que mais precisa realmente aí dos peritos que vão fazer a vistoria. E é importante, na verdade, estar com esse local preservado, né, para que o perito realmente identifique a realidade, o que aconteceu. Porque, por exemplo, vamos dizer, caiu o muro. Se a gente tivesse modificado a situação, poderia prejudicar a vistoria, né? Então, a gente teve que manter o mesmo jeito, pedir uma urgência na vistoria para o juiz, no caso, né? O advogado pediu. Aí o juiz mandou o vistoriador já logo de cara fazer
antes mesmo de começar o processo. Por quê? Porque ele queria ver o local exatamente do jeito, né, que aconteceu, antes que tivesse mexido, né? Sim. E, de repente, vamos dizer assim, quer tirar as provas, né? Porque, na verdade, o local, do jeito que estava mostrando as provas, né? Mostrando claramente quem estava certo e quem estava errado. Então, tem tudo isso. Isso. E é bom a gente, né, diferenciar também para o pessoal que está assistindo, e também, né, reforçando aqui, pode mandar pergunta que a gente vai responder, mas é importante a gente diferenciar vistoria, né, de perícia. Vistoria, ela vai constatar um fato, o que aconteceu algo ali, né, de anormal. E a perícia, ela vai apontar as causas que foram, né, responsáveis por acontecer aquele fato ali. Então é importante a gente diferenciar vistoria e perícia. São coisas assim, uma ligada à outra, mas são coisas diferentes. Mas tudo começa da vistoria e depois da vistoria vem a perícia para identificar as causas que levaram a acontecer aquele problema. Certo? E no caso seu aí, que você citou esse exemplo, né, igual o seu, tem vários outros de acidentes dentro de uma construção e, né, às vezes acontece de ter vítimas também. E aí Sim. é mais um agravante, né, que a vistoria tem que olhar, o vistoriador ele tem que estar atento, né, no caso de problemas em obras com vítimas, né, as vítimas, né, fatais, e aí mais vamos dizer, uma dor de cabeça, entre aspas, aí para quem é o responsável, porque às vezes a pessoa, né, pode ter danos sérios aí, até irreversíveis, por causa de problemas, por causa de falta de segurança também. Existe a vistoria para a segurança, né, que o técnico de segurança do trabalho, ou o engenheiro de segurança do trabalho, ele também tem que fazer, e decidir e ver, né, o que pode ter acontecido de, né, um dano maior ali para o ambiente. Verdade. Verdade. Dentro da vistoria, é interessante falar também, né, já na situação que precisa, por exemplo, analisar custos, por exemplo. Fazer uma vistoria, por exemplo, vamos dizer que uma obra que está parada, vai. Ou se não, uma obra que vai adquirir um financiamento, mas ele não é um financiamento completo, é um financiamento a partir daquele ponto, né? Então, vamos dizer, um financiamento de uma reforma, né? Então, é importantíssimo a vistoria, porque justamente vai fazer uma fotografia, né, no sentido de vai dizer exatamente qual é a situação daquela obra naquele momento. E o que vai ser feito, né? Por exemplo, se for uma reforma, né? E quanto isso vai ficar, né? Então, tem quantitativos também, né? De materiais, especificação de materiais. E aí, então, faz a vistoria antes e depois, por exemplo, de uma reforma. Ou de uma ampliação de uma casa, né? Uhum. E também são momentos que se fazem a vistoria para estabelecer orçamento. Para que orçamento? Para um possível financiamento, por exemplo, né? Então, nenhum banco vai emprestar um dinheiro para fazer, por exemplo, emprestar 100 mil para fazer uma casa de 80 mil. Por quê? Porque a casa, ela é justamente a garantia que se depois a pessoa não pagar a prestação, o banco vai pegar a casa. Então, se ela emprestou 100, ela tem que ter o valor da casa tem que corresponder ao 100 ou até mais. Mas nunca menos, porque o banco não vai perder. Então precisa realmente ter uma análise orçamentária, né? Então, não é só uma vistoria física, mas também uma vistoria de orçamento. Qual é o valor? Então, essa já é um outro tipo de vistoria, né? Que a gente falou mais até agora com a parte física, né? E tem essa parte também de orçamento, financeira, do que falta,
vamos dizer, se vai ampliar, se vai reformar e assim por diante. E principalmente, claro, essa situação ocorre quando vai ter principalmente um financiamento bancário. Entra um terceiro, né? Que precisa estar sabendo exatamente o que está acontecendo naquela obra. Verdade. E aí, acontece também a vistoria para avaliações, né, de imóveis, que pode ser feito tanto pelo corretor, mas o engenheiro também, também pode fazer esse tipo de serviço. Ele faz, né, vai até a casa, por exemplo, é uma avaliação para, né, se for vender uma casa, então ele vai lá, tira as fotos de todos os cômodos, do que tem que ser feito, e aí ele vai, mediante a uma média ali, uma base já de valores ali daquele município, né, através de uma pesquisa de mercado, ele vai fazer a avaliação de acordo com a vistoria que ele fez ali na casa. E aí depende, né, de quantidade de cômodos, né, se tem garagem, se não tem, se é uma casa de 1, de 2 pavimentos, se tem quantos quartos, se tem suíte ou não. Então depende muito mas isso tudo ele só vai conseguir fazer a avaliação desse bem mediante a uma vistoria em loco, que ele faz ali no momento da sua visita ao local, e ele vai se identificar, né? Eu sou engenheiro tal, eu vim aqui fazer uma vistoria para fazer a avaliação desse imóvel. Então, aí ele vai fazer todos os serviços que tem que ser feito, né? A princípio, o primeiro momento é mesmo o registro fotográfico do local, né? Tentando adquirir o maior número de informações possível ali, através de relatórios do registro fotográfico, e aí, tendo esse material, ele vai fazer a avaliação de imóveis. Ou então ele pode fazer somente a vistoria e mandar o material para o quê? Um corretor de imóveis, que ele também é o profissional também habilitado para fazer esse tipo de serviço, ou então para alguma empresa, ou então mesmo para o banco, né? Como você falou aí, que pode também liberar um financiamento, ou então pegar a casa como uma garantia, né, de um empréstimo bancário, por exemplo. Mas aí, para se fazer isso, tem que ter o valor certo do quanto vale, né, aquele bem, que aí é definido através da vistoria que o engenheiro fez. Beleza. Uma coisa que é bastante interessante, que muitos engenheiros aí que estão precisando arrumar, né, coisa para fazer, que está aí, né, com pouco cliente, isso, aquilo, é sempre entrar mesmo em contato com imobiliárias para se oferecer para essa vistoria mais técnica. Porque a imobiliária, normalmente, elas não têm engenheiro e elas têm o corretor. Ele vai avaliar, por exemplo, uma casa dentro do bairro, você está no centro, está num bairro mais distante, a situação da casa tal. Mas muitas vezes tem casas aí de 30, 40, 50, 60 anos que o corretor de imóveis ele tem alguma dificuldade para identificar alguma patologia, por exemplo, as paredes manchadas que tem, por exemplo, infiltrações, e ele não sabe até que ponto, porque, por exemplo, será que é uma infiltraçãozinha simples que resolve fácil, vai se gastar pouco, né? Então, vamos dizer assim, que não deprecia tanto o valor do imóvel, ou é uma coisa crônica, uma coisa complexa, tem uma adutora, está passando um negócio complicado, está passando no meio da casa inteira. Eu já peguei situação, tinha tubulação que passava no meio da casa, né? E aí, para arrumar, teve que quebrar todo o piso da casa. Então, você imagina, uma casa avaliada, né, num valor top, vamos dizer assim. Aí depois o cara compra e tem que fazer tudo isso, ele leva um baita de um prejuízo, né? Uhum. Então, então, o engenheiro civil ele pode estar aí oferecendo junto às imobiliárias esse trabalho de verificação da parte técnica para ajudar na avaliação. Muitas vezes tem casas de 40, 50 anos que têm uma aparência ótima, né?
E às vezes tem casa com 6 meses com problemas sérios, né? De construção, patologias. Agora, o corretor de imóvel não sabe identificar. Ele vê uma trinca, né? Ele tem uma trinca na horizontal, ou na vertical, ou no inclinada. Então, mas e aí? O que é isso, né? Agora, o engenheiro ele já tem condição, né? Claro, aquele que se especificou, que estudou, né, um pouco mais sobre esses assuntos de trinca, por exemplo, ele já vai perceber se é uma falta de verga, se é, por exemplo, problema de fundação, né, do solo que está tendo um recalque. Então, tudo isso é situação que o corretor de imóveis não vai saber avaliar. Né? Porque se, por exemplo, verifica uma casa que está com umas trincas, que vem por problema de fundação, e que aquele problema de fundação vai gerar um custo para arrumar em torno de 50 mil reais, então isso tem que ser considerado no preço final da casa. Ou o proprietário faz esse serviço e depois vende, ou se ele vender, quem comprar vai ter esse gasto. Então, o preço tem que ser de acordo com a situação da casa, né? E muitas vezes é só um engenheiro que consegue enxergar isso. E assim, você até citou o exemplo aí de uma obra do Muro de Arrimo, né? Também já vi aqui, não comigo, já aconteceu, mas já vi com alguns colegas casos de construções maiores, né? Por exemplo, supermercados, construção maiores, assim, onde ao redor tem casas mais simples. E, geralmente, esses tipos de construção maiores, hipermercados, supermercado, galpões, eles exigem, por exemplo, um movimento de terra muito grande, um entra e sai de máquinas pesadas, né, que isso acaba afetando o solo e aí pode ocasionar falhas, problemas estruturais nas outras casas ao redor, que são mais simples, né? Que os processos construtivos não foram tão elaborados quanto, por exemplo, um supermercado. E aí pode acontecer na casa, né, algum problema nos vizinhos, nos confrontantes ali do terreno. Então, a pessoa que tiver algum prejuízo, ele também pode ter uma vistoria após o momento. Depois, né, da construção, ele pode, né, pedir uma vistoria e aí verificar se realmente for a construção ali do supermercado, né, por exemplo, que ocasionou ali aquele problema estrutural, ele pode também pedir, né, uma indenização e tal, mas a vistoria também é importante nesse caso aí de problemas gerados com terceiros, certo? Que não está diretamente ligado ali à construção, mas que está ao redor e também pode acontecer depois, né, do momento ali da construção e tal, mas porque na engenharia, na construção, os problemas não acontecem também assim da noite para o dia. Com o passar dos anos é que as estruturas vão sentir os efeitos do que foi do processo de execução, né? Então, quando a gente vê uma casa desabando, uma trinca aparecendo, não é assim, construiu hoje, amanhã já está com problema, não. Esse problema vem, né, se alastrando, com o passar do tempo, e aí acontece acarreta, né, nessa avaria, que é como se fosse assim, o limite máximo do problema. Quando quando aparece a trinca é porque o problema realmente já tem uma gravidade maior. Perfeitamente, é isso mesmo. Já me aconteceu situações assim de vizinho aproveitador, sabe? Assim, que a gente está fazendo uma obra do lado, né, do vizinho, a parede, vamos dizer assim, já tinha os seus trincos, já tinha as suas rachaduras, isso e aquilo. Aí você vai construir, o cara vai querer que você arrume a casa dele porque ele alega que foi a construção que causou. Sabe? Pode acontecer isso na realidade de verdade, mas eu já tive um problema sério porque o vizinho foi realmente sendo um aproveitador.
né? Uhum. E então o que eu indico, o que eu sugiro aí, né? Que você falou de depois, mas é interessante quando você vai construir, também faz uma vistoria nos vizinhos, tira a Sim. foto do muro, tira a foto antes de você construir, para mostrar. E para mostrar, assim, para você documentar, né? Que você, antes de começar, já existia algumas patologias lá, trincas, fissuras, umidades, né? E aí, por quê? Porque você nunca sabe, né? Pode transcorrer bem, como pode ter um aproveitador, ou pode ter realmente uma situação que você provoque, né? Uma trinca. Então, pelo menos você viu antes, não tinha. Porque é duro quando você vê a trinca e fala assim, mas será que fui eu que provoquei ou não foi, né? Então, veja bem, né? Antes de começar, faça a vistoria, faça um relatório seu, mesmo que não for para passar para ninguém por enquanto, né? Uhum. Você só vai usá-lo na emergência, numa situação que der algum problema, mas a princípio você vai estar documentando, que é até interessante para o próprio cliente toda essa documentação. É um serviço a mais que você, engenheiro da obra, pode proporcionar através dessas vistorias antes de iniciar a obra. Porque depois que você fizer as brocas, às vezes tem que bater alguma coisa, um bate-estaca, não sei, você, se não documentar, você pode correr o risco de pagar até aquilo que você não teve culpa. E aí, esse caso aí que você está citando, a vistoria foi benéfica para o construtor, Sim. certo? Ele se resguardou através, né, dessa vistoria. Esse tipo de vistoria a gente chama de vistoria de confrontante, porque você vai fazer uma vistoria para se resguardar por causa dos vizinhos, da vizinhança em volta. Justamente isso, para você certificar de que o seu processo ali foi feito da melhor maneira possível e não gerou nenhum problema para, né, os vizinhos, evitando isso que você falou, né, de alguém querer se aproveitar da situação e tentar, né, ganhar em cima. Aproveitar, tá precisando fazer uma reforminha ali, vou aproveitar que esse engenheiro está fazendo essa obra aqui e vou tentar, né, ganhar as coisas. A gente sabe que acontece muito, as pessoas tentando ganhar as coisas com mais facilidade, né, ter as coisas com mais facilidade. E aí essa vistoria que você acabou de citar aí, realmente é um resguardo para o engenheiro, né, para ele que não tenha nenhum problema futuro aí no seu empreendimento. Perfeitamente. Vamos dizer, não pode ter preguiça nessa hora, porque eles falam assim, não vai acontecer nada. Mas justamente, você tem que fazer, porque você pode até não acontecer nada, mas se o vizinho falar que aconteceu, às vezes dentro da casa do vizinho tem uma trinca, dentro da casa do vizinho, por exemplo, já fiquei sabendo de situações que dentro da casa do vizinho estourou uma tubulação hidráulica. O piso abaixou, porque deu né, com uma compactação devido à umidade da casa, por problema do próprio vizinho. E o vizinho querendo também, achando, mas até por desconhecimento, não foi até má fé nesse caso, mas ele achava que tinha sido por causa da obra, mas foi uma coincidência. Até ver que era um problema da parte hidráulica da casa dele mesmo, ele ficou acusando a obra, né, como a causadora do problema na casa dele. Então, são coisas do arco da velha, né, vamos dizer assim. Quem passou por isso sabe, toma mais cuidado, né? Aquele que já aconteceu, então a gente toma mais cuidado. E quando a pessoa nunca aconteceu, às vezes fala, não precisa, é a hora que pode dar. E às vezes, como você falou, se você não tem documentação, não tem como provar, não tem, né? Mesmo que você esteja certo, se der um revertério aí, o juiz dá um contra você, tudo que você ganhou naquela obra lá, você pode perder e até pagar para trabalhar. Isso. Né? E aí, às vezes, né, você tem que também interromper a obra por causa desses problemas, e aí, sim, obra interrompida é prejuízo. Prejuízo financeiro, sim, prejuízo de tempo. E tempo, para nós, é importantíssimo, porque
Nós precisamos entregar o nosso serviço no tempo certo, seguindo o cronograma, sem nenhum tipo de problema. Essas interrupções, essas paralisações de obras é muito complicado, porque a gente perde muito tempo, a gente, né, tem que às vezes, né, às vezes você faz um cronograma, faz um planejamento orçamentário ali para um determinado momento. A partir da obra para e você tem que iniciar depois futuramente, pode ser que os preços já, né, já não são os mesmos, a mão de obra, o valor da mão de obra já não é a mesma, ou então já nem é a mão de obra que iniciou, né, a equipe que iniciou já não é a mesma, então você vai ter que encontrar uma outra equipe, um outro sistema de trabalho, né, uma outra velocidade de trabalho, então isso é um prejuízo muito grande. Então é importante cada vez mais evitar esse tipo de problemas, né, dentro de uma obra aí. A gente já está né, já praticamente com 1 hora aí, e é bom falar também que a vistoria também ela acontece quando você tem alguma pessoa que vai entregar um imóvel por locação, muitas vezes, né, por comodato, com situações onde utilizou um imóvel durante um período, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e aí vai entregar. Aí, teoricamente, né, é necessário que tenha sido feito uma vistoria quando entrou, né, desde verificação de pinturas, materiais utilizados, né, que estavam na obra, lustres, luminárias, né, tudo para que depois você possa até mesmo cobrar, né, dessa pessoa que ficou durante um período no imóvel, a entregar nas mesmas condições, né? Claro que se passar muitos anos, as coisas também mudam, a tecnologia, às vezes não vai encontrar exatamente o que tinha na época, mas o mais próximo possível, né? E esse tipo de vistoria é bastante importante, porque já vi também gente levando pau, né, tendo problemas de alugar e depois receber o imóvel totalmente quebrado, vamos dizer assim. Então, por quê? Porque não foi feito um laudo inicial e não tinha nem como exigir da pessoa que entregasse do mesmo jeito que ele recebeu o imóvel. Né? Então, tem que ser feito um bom contrato, fazer a vistoria, para a hora que ele entregar pintado, né? Pelo menos em condições para já alugar para outra pessoa. E questão também de valores, né, de aluguel, por exemplo. Se a pessoa que está alugando, né, o dono, né, do local, que está alugando para alguma pessoa num determinado valor, tem que ser um valor, geralmente, que se justifique. O imóvel que a pessoa está alugando tem que ser um imóvel que se justifique o valor a ser, né, pago pelo aluguel. Então, a vistoria também vai identificar se realmente o valor daquele aluguel é justo ou não. Se realmente o valor que está cobrando para se alugar aquele local realmente é condizente com a situação que se encontra, né, o local. E também por um possível futuro, né, se o caso o proprietário pedir um aumento de aluguel, tem que se também verificar, mesmo com as alterações do preço de mercado, ele tem que, se tiver um aumento de aluguel, ele tem que também ser justo com a situação que está o aluguel. Então, às vezes, o proprietário ele faz uma vistoria e faz melhoramentos ali no local. E se ele fez um melhoramento, por exemplo, uma casa lá, ele era um valor tal, mas aí o proprietário construiu uma piscina, construiu uma área de churrasco, uma área gourmet, então esse local ele vai ter que ser, né, mais valorizado ainda. Então, antes era de um jeito, hoje já está de outro. Então, por isso que o aluguel, no caso aí, é mais caro, né? Porque às vezes a pessoa chega, mas você alugou para fulano de tal num preço, para mim você está alugando nesse preço maior. Mas antes não tinha uma piscina, não tinha área de churrasco, ou então antes
tinha somente 2 quartos, aí eu quebrei uma parede, construí um quarto a mais, uma suíte e tal, hoje tá, né, pintei, né, dei um acabamento melhor, então justifica ali o valor a mais que eu estou cobrando. Então a vistoria também ajuda nessa questão aí. Perfeitamente. O que tem acontecido também é quando você adapta, né, para o cliente. Vamos dizer assim, tem uma casa no centro da cidade, aí o cliente quer fazer um bar ali, né? Então, muitas vezes, tem uma vistoria, porque é o seguinte, vamos dizer que queira fazer o bar, mas aí o proprietário, por algum motivo, ele fala assim, tudo bem, faz o bar, mas na hora que você me entregar, você tem que entregar a casa. Vamos dizer que ele quebre a parede, ele faz lá umas benfeitorias por conta própria, mas o proprietário coloca no contrato que ele quer receber com as paredes lá que ele tirou, vamos dizer, né? Então, isso tudo é feito através de vistorias, né? Através de laudos que estão ali determinando exatamente como era, né? Depois as alterações, que essas alterações devem ser também pedidas pelo inquilino para o proprietário, a autorização, tem que pedir como autorização, não pode ir, aluguei, eu faço o que eu quero, vou derrubando parede lá, vou mudando, não pode. Então, tem que pedir, fazer o pedido por escrito, fazer as alterações, é feito a vistoria, e depois, se for o caso, né, do proprietário querer que retorne como era originalmente, vai fazer e vai ter outra vistoria para ver se realmente ficou do jeito que era. Então, a vistoria tudo. Você está comentando isso, e eu lembrei de um programa de televisão que eu assisti, e tinha uma situação bem parecida aí com o que você está falando. Na verdade, não era real, era uma coisa, né, uma ficção, era um seriado que eu assistia, mas aconteceu uma coisa bem parecida. Tinha uma família que tinha um puxadinho, né, que eles alugavam para completar a renda. E aí começou a apertar, né, o orçamento ali, começou, né, as coisas dificultarem, e eles falaram, não, vou aumentar o aluguel, porque nós estamos precisando aumentar a renda aqui. E ele foi lá, entregou a carta, né, para o que estava no local, né, no caso aí o locatário, né, que estava morando ali no local, entregou a carta falando, não, a partir de tal dia o aluguel vai ser aumentado. E aí, imediatamente, a pessoa que estava alugando o puxadinho contratou um profissional e fez uma vistoria geral no apartamento. Tinha que mudar encanação, tinha que mudar a parede, uma infiltração ali, um probleminha aqui. Então, fez toda a vistoria, o relatório todinho e entregou para o proprietário do apartamento, falando, ó, eu aceito o aumento do aluguel, mas você tem que me entregar o apartamento nessas condições aqui, porque dessa forma que você está pedindo, não vale o aluguel que você está querendo aumentar. E aí ele teve que fazer todas as melhorias e descobriu que ele teve que gastar mais, né, para melhorar ali o apartamento do que realmente ele teria que fazer o aumento. Então acabou que, né, ele deixando para lá e não aumentou. Então é importante isso aí. A pessoa foi esperta, né, de contratar um profissional para fazer a vistoria, porque senão ele pagaria um valor que não era justo, né, que não era realmente condizente com as condições do apartamento aí que ele estava alugando. E isso, apesar de ter sido num programa de televisão, pode acontecer muito na realidade isso aí. Sim, verdade. Existe mesmo vamos dizer, essa briga, né, no sentido de negociação entre os dois lados, e muitas vezes tem que socorrer realmente a vistorias, a detalhes mais técnicos, para poder deixar mais claro. Né? São documentos, né, Júnior, incontestáveis, né? Se o profissional fez a vistoria, fez o relatório, ele realmente está condizente com a realidade. Então, é um documento incontestável, não tem como fugir, certo? Então, se está ali na vistoria, se o profissional viu, que verificou que realmente está precisando fazer alguma modificação, realmente não tem como correr. Tem que se fazer, tem que se deixar tudo certinho de acordo com o que foi constatado na vistoria.
É isso aí, perfeitamente. Beleza? É isso aí. Eu acho que, né, já estamos aqui mais de 1 hora, né, Sim, de live. é. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu acho que já deu para a gente Sim, já falamos dar uma bastante coisa. esclarecida melhor, bem boa, né, dessa parte aí. Que, como você falou no início, é um assunto muito amplo, muito abrangente, que se fosse realmente ver cada tipo de vistoria, daria uma live para cada tipo. Então, a gente pincelou aqui, né, um pouquinho de tudo e deu para realmente, pelo menos para mim, esclarecer muita coisa. Não, deu sim. A gente... É engraçado que, na verdade, né, tanto quem assistiu com certeza aprendeu, como a gente também, porque a gente já tem uma noção, mas com certeza a gente foi, né, verificar mais alguma coisa, pensar sobre isso. Só o fato de pensar, né, tentar lembrar das coisas, né? Eu que, né, contei aí uns 3 casos, né, de reais que aconteceram. Então, isso é bastante... exercita, né, a nossa profissão, exercita o conhecimento, e isso vai dando experiência. É bom a gente ir falando e citando casos reais, né? Porque as pessoas também entendem que realmente o que a gente fala acontece e a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa que a gente encontra no dia a dia nosso aí sempre. Está dentro do nosso cotidiano, né? Verdade. É coisa do dia a dia mesmo, e se não tomar cuidado, né, reverte contra você. Então, você quem mais, né, tem que fazer vistoria, independente de ser contratado ou não, é nós mesmo, engenheiro, que temos que estar de olho a todo momento, verificando, tomando os cuidados, como a gente falou, com vizinhança, com a região, com o próprio proprietário, né, que nos contratou, sempre fazendo uma vistoria no sentido de estar colocando, né, no papel, no computador, nas fotos, porque um dia você pode precisar desse registro para até se justificar de alguma coisa que possa vir a acontecer num futuro. Né? Exatamente. Então, Júnior, quero te agradecer pela disponibilidade, né, de mais uma vez estar aqui falando, batendo papo. É importante ter uma pessoa como você aqui, né, discutindo e falando, pessoa que é experiente, que já tem muita bagagem e sempre está disposto a estar falando e estar participando aqui com a gente, né. Agradecer também o pessoal que assistiu, né, que esteve aqui com a gente até agora e, né, deixar um abraço, deixar um Feliz Natal, né, para todos vocês, para o Júnior, para a família, e que vocês tenham um fim de ano abençoado e em 2022 também cheio de projetos e realizações. Muito obrigado, eu que agradeço, né, pelo convite, né, pela sugestão que você deu. Eu logo falei, opa, vamos fazer, ainda mais com você, né, que eu admiro muito. O cara aí cresceu, está crescendo muito hoje. A tua live, né, porque eu lembro que, né, você tinha aquela timidez, hoje você é normal, desenvolveu muito bem, né? E sim, deu para a gente bater um papo de igual para igual, e isso é muito bom. A gente fica feliz de ver, né, todo esse progresso, que é o que a gente pretende mesmo, né? Quando eu procuro compartilhar conhecimento, é justamente para tentar elevar o nível de todo mundo e todo mundo conseguir um lugar ao sol, né? Então, estou feliz aí de ter participado com você e agradecer também as pessoas que passaram pela live aí e dizer que a gente está aí, né? Estamos aí. Se tiver ainda dúvida, aqueles que estiverem assistindo, né? Porque a gente sabe que muita gente acaba depois assistindo a gravada, né? Eu acho que você vai deixar gravado, né? E tiver curiosidade, alguma pergunta, pode entrar em contato que a gente vai estar aí também para responder. Beleza. Falou então. Um abraço. Um abração para você. Tchau, tchau.